Agro Record Amapá. Oferecimento Domestilar. Compre no conforto de sua casa através de nosso site www.domestilar.com ou chama no zap 99205 1500. No programa Agro Record de hoje vamos falar de um produto muito utilizado por todos nós. Uns por necessidade, como a população ribeirinha e as famílias economicamente vulneráveis. Estamos falando do carvão. Você vai saber como ele é produzido, qual o impacto que ele causa na natureza com a queima ilegal, como trabalham os carvoeiros e vai saber também um pouco sobre a fiscalização do Batalhão Ambiental da Polícia Militar. O seu Agro Record Amapá está começando. No Brasil, principalmente na região norte, a maior parte da produção de carvão vegetal é proveniente de fornos rudimentares, feitos de argila, ou das famosas caieiras, que são valas abertas na terra para a queima da madeira. Esses métodos de produção são muito utilizados há décadas pelas comunidades rurais do estado, que veem no comércio do carvão vegetal a única maneira de terem uma renda para a subsistência de suas famílias. Para ver de perto como essas pessoas vivem e produzem o carvão vegetal, fomos até a localidade do Camaipi, em Mazagão, cerca de 65 quilômetros de Macapá. Bom, nós estamos nos dirigindo até o ramal do Camaipi, que é este aqui. Ali para trás é Mazagão Novo, mais à frente Mazagão Velho. E também a entrada do Piquiazal, onde pouco tempo atrás a fiscalização da SEMA entrou lá, quebrou os fornos dos carvoeiros e impediu a produção de carvão naquela região. Nós vamos saber como é que está a situação hoje aqui no Camaipi, que também tem outros produtores. E você vem com a gente. Ao chegarmos, fomos recebidos pelo senhor José Ribamar. No começo, percebemos que o seu Riba, como ele é conhecido na comunidade, não estava muito à vontade para falar sobre a situação. E tudo porque o receio de represárias é constante entre os produtores, pois essa atividade é muito perseguida pelos órgãos ambientais, que consideram, na maioria das vezes, ilegal. Mas finalmente ele resolveu falar, pois viu que era o momento das pessoas conhecerem a realidade de quem vive dessa atividade marginalizada pelas autoridades. A realidade vivida hoje pelos produtores de carvão é uma realidade crítica, uma realidade perseguida, que a pessoa realmente não pode, faz o carvão porque tem necessidade, mas a pessoa é perseguida por essa parte. Então, para a gente hoje viver melhor, a gente pede uma legalização desse trabalho de fazer carvão. O prejuízo que a gente sente hoje é não ter praticamente um licenciamento para a gente poder trabalhar legal, né? Trabalhar legal, então é um prejuízo porque às vezes a gente quer trabalhar, não pode, e a gente sobrevive disso, então para a gente é um prejuízo. O maior medo da gente é porque a gente sofre uma represária em parte dos governantes, parte da lei, que a gente hoje a gente vai transportar um carvão, uma coisa, e o cara hoje pega a pessoa com o carvão, prende o carro, pinta o sete com a pessoa. Então hoje é o maior problema que a gente tem sobre trabalhar com carvão, é essa realidade. Eles chegam e procuram para a gente, você tem autorização da SEMA para transportar carvão? Não, não temos. Então a abordagem, o que é que eles fazem? Aí prende o carro, prende o carvão e ainda dá uma multa na pessoa ainda. Uma multa de tantos reais, aí a situação fica difícil. Como é que a gente vai pagar uma multa dessa? Uma multa de, às vezes, 5, 10 mil, 20 mil que eles aplicam, depende do tanto que eles pegam.
A gente não tem condição de pagar, né? Aí é um prejuízo muito grande que a gente sente, né, nessa situação. Eu acho realmente que praticamente para a gente é uma coisa fora da lei, se eles realmente podendo fazer uma legalização para a gente poder trabalhar legal. Seu Riba conta que alguns trabalhadores já passaram pela experiência das fiscalizações. Aqui na região do Piquiazal aconteceu essa realidade. Eles irem lá, derrubarem fornos, esbanjar forno dos caras lá, por esse motivo de estar fazendo carvão e não ser legalizado. Ele falou também da perseguição exercida por meio de fiscalizações e expôs a vontade dos produtores que desejam trabalhar dentro da legalidade. A perseguição, eu analiso a perseguição, proibição de se trabalhar, né? Então já é uma perseguição, né? Então hoje eu queria que eles enxergassem isso mais e hoje desse uma condição para a gente hoje trabalhar legalizado. E está faltando uma força-vontade das autoridades, né? Para realmente legalizar nós, para nós poder trabalhar legal. A gente vai, procura para legalizar, tem aquela burocracia que não pode legalizar, né? Então fica difícil para a gente entrar em contato para se legalizar para trabalhar. Sabe, procurar o rumo, onde é que se pode legalizar, onde é que não pode, para saber. Chega lá, eles não tem aquela dificuldade que o cara não pode realmente informar a gente como é que a gente pode se legalizar para trabalhar. Eu e outros mais que trabalham, porque sustenta a sua família, né, porque é o meio praticamente que o cara, rapidinho, o cara pode fazer um dinheirinho para sustentar a família, né, para comprar o alimento da família. E às vezes o cara tem aquela vontade de fazer, mas não pode, porque é proibido, cara. Praticamente é proibido o cara fazer. Situação difícil, carente, e passa até uma necessidade. Porque o cara quer trabalhar, mas não pode. A Secretaria de Estado do Meio Ambiente falou com a nossa equipe sobre a denúncia de perseguição. A coordenadora informou não ter conhecimento de perseguição e nem de abusos cometidos pelas autoridades ambientais contra os produtores. Realmente essa questão não é de meu conhecimento. A gente tem um setor aqui de fiscalização, uma coordenadoria de fiscalização, que é quem é demandado para fazer essas ações, mas hoje, considerando o cenário de pandemia, essas ações elas nem são aleatórias, elas são demandadas. Então eu desconheço que houve alguma ação nesse sentido, né? Mas eu confesso que, como se trata de um setor, eu vou buscar informação e em um outro momento posso até tratar disso, mas que eu saiba, não existe isso. A SEMA está aberta também, os analistas estamos atendendo via e-mail institucional, que é a nossa ferramenta, né? Então hoje a gente recebe as demandas, faz essa questão de orientação, de quais são os documentos para abertura de processo dentro da SEMA. Agora, realmente, as de competência do município, a gente não tem muito como atuar. Então, no caso do Camaipi, o município ele já está habilitado, então essas pessoas elas devem buscar o licenciamento já na prefeitura, na Secretaria de Meio Ambiente da prefeitura. Apesar das dificuldades no dia a dia, seu Riba nos mostrou o trabalho duro no preparo do carvão, primeiro com o uso do forno. Olha, vem aqui, o cara entra aqui, isso aqui tudo é a tampa dele aqui, ó. Isso. Abriu aqui, tudinho aqui, tira esse barro todinho fora, aí o carvão tá todo dentro queimado. Aí por aqui você vai sacar e tirar tudo para fora. Aí você entra aí, depois de 8 dias... que tá tudo frio. Não tem perigo, não? Não, esfriou, isso aqui não cai, não. Ele fica seguro, isso aqui é muito batido. É que o fogo aqui já tá apagado, inclusive. Já tá apagado, você vai tirar só o carvão de dentro. Pronto. Não tem perigo, então? Não tem não. Perigo aqui dentro, não. O perigo só se você, por exemplo, que Deus livre subir lá e Deus livre quebrar, que já aconteceu com um amigo nosso que fazia carvão aqui. Deus é grande, ele subiu, né? E já estava no apagamento abafado assim. E ele quebrou e ele desceu. A valência que ele não desceu de uma vez. Isso assim das pernas dele, ficou tudo pampo, tudo branco ficou. Ele caiu dentro justamente... Ele estava sozinho, senhor, estava sozinho. Ele só queimou as pernas e conseguiu sair. Se não caiu direto, se ele cair dentro do fogo, tinha morrido fritinho dentro.
Olha, estamos dentro de um forno onde é preparado o carvão. Ele tem mais ou menos 1,5 metro de altura. Aqui a madeira é queimada. Ela é fechada, passa 3 dias queimando e aí sim tampa o respiradouro. É nessa hora que a madeira esfria, todo esse processo está pronto para abrir a porta e retirar o carvão. É um processo demorado e um trabalho muito duro. Outra maneira de fazer carvão é por meio das famosas caieiras. Esse tipo aqui é diferente do forno. Essa aqui é a caeira céu aberto que chama. Ela aqui a gente pega a madeira aqui, né? Arruma todinho, ela tudo bem arrumadinho, uma em cima da outra, de lá até aqui na boca. Quando chega aqui, você arrumou ela, chegou na posição, por exemplo, ela chega a uma faixa de 1 metro, 1,5 metro de altura de madeira. Aí você vai, pega o papelão ou então a palha, né? Aí cobre todinho em cima da madeira, depois que você cobrir, você pega a terra e fecha ela todinha, fica só a boca aqui. Essa boca aqui, você toca o fogo nessa boca dela aqui, diretamente aqui, e aí ela vai queimando essa madeira todinha por debaixo da terra. Quando ela chegar no ponto lá que o fogo sair, esse fogo daqui vai sair lá no final. Vai sair lá. E tudo que ele saiu lá, aí você vai, todo tempo já vai abafando ela, pisando em cima, ela vai pisando até chegar, ela fica certinha. Aí chegou no final, ela queimou. Aí você vai esperar aquele mesmo dia, 8 dias, 10 dias para tirar o carvão dela. O produtor conta pra gente a diferença entre o carvão feito na caieira do produto feito no forno. O forno ele tem uma especialidade melhor, o carvão sai mais, um carvão mais inteiro. Ele queima em tudo, ele queima mais. É, queima mais. E ela sempre fica uns pedaços mais, não queima tudo igual. Na caieira, no caso? No caso da caieira. Ela não queima tudo igual. Então, sempre fica a madeira bem crua. E no forno é mais difícil. O forno sempre ele queima atual, ele queima de lado a lado. Essa diferença, quem pode mesmo diferenciar é só o cara que faz mesmo. A gente que faz. Porque eu não vou conseguir. O senhor não vai conseguir. O senhor vai conseguir. A diferença que vai ter de um para o outro é só da madeira que você vai colocar lá para queimar. Se for uma madeira muito mole, uma madeira, aí ela vai dar muita cinza no carvão, ela não vai ser um carvão bom, vai ser um carvão apagador. Se ele for um carvão de madeira mais dura, ele vai ser um carvão mais resistente. Que você coloca lá, ele queima, dá um fogo, que é uma beleza. Aí se todo pau que você pega e botar lá dentro, aí ele vai dar aquela diferença, diferente do outro. E o outro na outra ele queima todo certinho, que é uma beleza. Qual o melhor carvão para fazer um churrasco? É o da caieira ou do forno? Ou não tem diferença? Não, olha, eu sensivelmente, tanto faz ser da caieira como do carvão, todos eles são especiais, só tem essa diferença que eu estou te falando. Então é a madeira que vai fazer a diferença? É a madeira que faz a diferença. E qual é a madeira melhor para você fazer um bom carvão para um bom churrasco? Depende, você já conhece o tipo da madeira. Às vezes, por exemplo, tem a madeira mais duras, que pode dar o carvão bom, você vai já selecionando a madeira que é melhor e vai colocando para dar um carvão bom. Tem diferença de preço? Olha, o pessoal reclama, a diferença do preço é muito pouco, sai um pelo outro. O pessoal não reclama da qualidade do seu carvão? Não, reclama. Reclama às vezes porque o que vai comprar o carvão lá, ele que vai saber se o carvão é bom ou se é ruim. Aí às vezes tem aquela reclamaçãozinha, né? O cara diz, não, mas esse carvão aqui é ruim, o carvão é apagador, não é bom de pegar. O apagador, em vez de queimar, apaga. Vira cinza, né? Tem cinza. E tem uns que tu bota, quando tu bota o carvão que ele pega, beleza, o carvão diz, esse aqui é bom, o carvão é acendido e vai embora e a cinza é pouca. Então o carvão do Ribamar é bom? Esse com certeza. Pega fogo. Pega fogo. Saímos da casa do seu Riba e fomos conhecer uma propriedade onde mulheres lidam há anos com esse trabalho pesado para sustentar suas famílias. Elas mostram que os obstáculos foram feitos para serem superados. A gente enche, né? 2, 3 dias para encher. Aí 3 dias para queimar e 7 dias para esfriar, para tirar, né? Aí a gente tira, eu ajudo ele a tirar. Aí o nosso sustento da minha família é daqui que a gente tira, né? O carvão para vender. Nem toda a vida, porque a gente é impedido, porque eles não deixam de trabalhar. Eles impedem a gente de trabalhar.
Aí, mas mesmo assim a gente faz, que não tem outra opção. E mesmo assim a madeira que você utiliza é madeira que não tem mais serventia Não, nenhuma. não tem mais serventia de nada, mas já é aproveitamento, né? A gente já aproveita. E eles não acreditam nisso? Não, não acredito. Nunca acredito, né? O que é uma mulher trabalhar na Muito atividade carvoeira? muito difícil, muito duro para uma mulher, mas é a vida, né? É um trabalho pesado? É muito pesado, principalmente uma mulher. Quanto tempo você leva para preparar o carvão, sair daqui e levar para o mercado? Para preparar mais de uma semana, uns 10 dias, né? Aí até bom para vender, mas só que a gente não pode. E o que você pediria para as autoridades se pudesse? Que eles deixassem a gente legalizar para trabalhar, né? Em paz. Trabalho e família não são simples palavras. Para essas mulheres guerreiras, as duas juntas representam muito mais que isso. Motivam para que elas continuem na luta diária por reconhecimento e uma vida digna. O carvão vegetal só pode ser produzido com madeira de origem legal, como, por exemplo, floresta plantada, resíduos florestais ou retirada autorizada de vegetação por órgãos ambientais. Uma outra opção são as madeiras que sobram dos manejos florestais e da construção civil, usadas e depois descartadas após as obras concluídas. Fora isso, a atividade é considerada ilegal e sofre uma forte fiscalização. E quem tem a árdua missão de atender às ocorrências originadas de denúncias é o Batalhão Ambiental da Polícia Militar do Amapá. Conversamos com o Tenente Cleiton, chefe de Relações Públicas do Batalhão Ambiental da Polícia Militar do Amapá, que nos explicou como atuam as equipes no combate à produção de carvão ilegal no estado. A apreensão de carvão vegetal aqui no estado é muito comum, né? Geralmente são famílias que trabalham com isso e essas ocorrências acontecem muito nas rodovias do estado, né? Tanto as estaduais quanto as federais. A equipe visualiza, geralmente ela visualiza aquela infração, ela faz a abordagem. Nós também trabalhamos com denúncia, né? A denúncia chega até o batalhão e o batalhão vai fazer a fiscalização. A denúncia chegando até o batalhão, seja pelo nosso disque denúncia ou através de uma denúncia que a pessoa vem fazer aqui no batalhão ambiental, ela tem que ter, na verdade, o documento de origem daquele material, né? Por se tratar de um subproduto florestal, ele tem que ter o DOF, da madeira que foi feita a carvão. A legalização do carvão vegetal, ela precisa passar pela SEMA. Então a Secretaria de Meio Ambiente do Estado, ela tem uns requisitos que ela avalia para poder fazer a legalização dessa produção. Porque, geralmente, quando ele vai utilizar madeira mesmo da floresta, aquela madeira arredondada, a gente vê que é de forma bruta, então ele precisa de um projeto de manejo da área onde ele vai retirar madeira para fazer o carvão. Mas geralmente também tem pessoas que fazem o carvão de resto de madeira, resto de construção, de serraria. Então a gente avalia. Geralmente quando o carvão é de forma arredondada, a gente vê que a madeira realmente saiu da floresta, a gente faz uma fiscalização mais intensa. Quando é uma madeira já serrada, a gente vê que é sobras de madeira, então a gente avalia isso também. O procedimento padrão que o batalhão adota é a lavratura do boletim de ocorrência, né? Vai ser apresentado na delegacia aquele material, juntamente com um infrator, e também é lavrado o auto de infração ambiental e o termo de apreensão daquele material. O material apreendido, ele fica no pátio do batalhão por um determinado tempo, é o tempo que o proprietário daquele material, ele vai à secretaria impetrar o recurso para ver se consegue a liberação do carvão. Quando não, o batalhão faz a doação. Nós temos o cadastro aqui de pessoas que recebem a doação, geralmente entidades carentes. Ela tem que ter CNPJ, que ela vai pegar para si e vai distribuir para um número maior de pessoas, então a gente faz a doação. A gente não vê o trabalho escravo, né? A gente vê aquela criança que realmente é da família, é a família que toma conta daquele negócio, né? Um negócio familiar. Então a criança ela acaba colaborando na produção e
também na renda da família, né? Ele ressaltou que a punição não é o objetivo da ação, e sim a educação, pois reconhece a dificuldade das pessoas que exercem essa atividade, mesmo fora da lei, para sustentar suas famílias. O batalhão ambiental ele trabalha com a parte educativa, né? Geralmente a gente constata o crime, a gente tem que fazer a autuação. Só que o batalhão também ele trabalha com a educação ambiental. Então a gente trabalha com essa pré-fiscalização, poderia dizer dessa forma, que seria uma forma de orientar a população de como ela poderia se regularizar e como ela poderia estar fazendo o carvão dela sem cometer um crime ambiental. O tenente ainda fez uma recomendação para quem quer exercer atividade sem ser importunado pela justiça e falou das operações realizadas neste ano. Quem quer continuar nessa atividade, ela realmente precisa da legalização, né? A gente, de uma forma ou de outra, temos que cumprir a lei. Então que ela procura a Secretaria do Meio Ambiente do Estado, eles têm os profissionais necessários lá que vão dar essa certificação para ele. Vão exigir uma documentação, uma série de documentação. Ela vai apresentar essa documentação e estará legalizada para fazer o carvão e comercializar ele. Tivemos algumas apreensões esse ano, né? Geralmente o batalhão ele intensifica as fiscalizações nos portos de Macapá e Santana, que é o período de defesa, que vem ali até no dia 15 de março. Então, passou esse período, nós intensificamos tanto a questão da comercialização e transporte do carvão e da madeira também. Para saber como os produtores rurais podem obter a tão sonhada autorização para produzirem carvão vegetal sem serem incomodados pela Justiça, a coordenadora de Licenciamento e Controle Ambiental, Janira Damasceno de Lima, explicou a situação dos carvoeiros. Nós hoje temos duas situações de como licenciar, tá? Hoje nós temos 12 municípios que já estão habilitados a licenciar na esfera municipal, né? Restando somente 4. Então, a gente tem a atividade de produção de carvão é uma dessas atividades que já é considerada de impacto local e que, portanto, pode ser licenciada na esfera municipal. A SEMA hoje ela atua supletivamente nos casos dos 4 municípios que ainda não estão, que seria Cutias, Itaúba, Pracuúba e Amapá, né? Se for um pequeno produtor que ele vá produzir até 30 metros cúbicos, né, por mês, então ele pode licenciar na esfera municipal. Esse licenciamento é de competência da esfera municipal. E aí o município é quem deve informar quais seriam os documentos necessários para esse licenciamento, tá? O que eu posso falar, se ele for licenciar, se for um desses 4 municípios, ou então que a produção dele ultrapasse esse volume que o município pode licenciar, aí sim ele vem licenciar na SEMA, e aí a gente já tem definido quais são os documentos que ele precisa para abrir um processo de licenciamento dessa natureza, dessa atividade. Quais são os documentos? Que seria os documentos da fundiário, da área dele, um projeto de produção desse carvão, como seria, um mapa da área dele, o CAR, né, porque já é obrigatório para as propriedades rurais. Esses são os básicos que ele deveria apresentar. Aí os documentos de identidade, CPF, comprovante de endereço, publicação que ele está requerendo aquele tipo de licenciamento, tá? Então a gente já tem um termo um checklist documental que vai ficar à disposição Na verdade, a gente já tem, o que a gente está fazendo nesse momento é uma revisão. Então, realmente, essa revisão ainda não está no site, mas eu acredito que até no final da semana que vem vai estar disponível no site essa lista de documentação, o modelo de requerimento, a ficha de caracterização, que são as informações básicas que ele deve prestar para o órgão. Então, hoje, se for licenciar na SEMA, a gente já consegue, a gente já tem essa lista definida. E aí um dos pontos que a gente cobra aqui também na SEMA é a questão do GEO da área dele, que é para a gente saber onde é que está a área que ele vai estar trabalhando, se tem APP na área dele, qual é a reserva legal dele. Então a gente solicita esse documento que é justamente para a gente fazer uma checagem se naquela área que ele está apontando é possível, se não tem sobreposição com uma outra propriedade, se não tem sobreposição com uma área de proteção, unidade de conservação. Então, a gente hoje consegue fazer essa checagem. Por isso que é importante ele apresentar o GEO,
tá? E aí esse gel, ele pode, muitos podem dizer que é uma dificuldade, né? Mas aí a gente tem os órgãos de extensão que poderiam estar ajudando nesse sentido, que é o pessoal do RURAP, né? Então, a gente está tentando incluir também nas nossas conversas para que esses órgãos eles estejam apoiando, estejam ajudando esse pequeno produtor. A responsabilidade de licenciar esse pequeno produtor, por exemplo, nós tivemos lá no Camaipi, é de Mazagão? Sim, Mazagão tá, ela consta na lista desde 2020 como um município habilitado, que foi habilitado inclusive pela SEMA, a realizar esse tipo de licenciamento. Renan Furtado, gerente operacional do Sistema Nacional de Controle da Origem dos Produtos Florestais, o Sinaflor, falou sobre o documento de origem florestal, o DOF, para o transporte do carvão dentro do estado e alertou para o perigo da ilegalidade. Para que ele possa, né, tirar essa matéria-prima, né, que é o carvão, para fora da propriedade dele, ele precisa do documento de origem florestal, que é tipo um guia de transporte, né? Esse guia de transporte, ele só consegue ser emitido se tiver comprovação de origem dessa matéria-prima, né? Que ela tem que ter sido oriunda de um desmatamento legalizado e autorizado pelo órgão ambiental, ou, por exemplo, de um plano de manejo florestal, né? Então, esses são exemplos de origem dessa matéria-prima. E aí, com base nisso, ele precisa ter dentro do sistema DOF, da parte dele, crédito de reposição para a emissão desse documento. E aí, a partir daí, ele consegue fazer a movimentação desse carvão da propriedade dele para outro local fora dessa propriedade. Quais são as sanções? Caso ele não tenha como comprovar a origem, ele não vai conseguir emitir o DOF, né? Sem o DOF, ele corre o risco de ter a matéria-prima dele apreendida, ele ser multado e até mesmo responder de forma criminal, né, com relação a transportar uma matéria-prima sem comprovação de origem. Sem falar da multa, que é muito pesada. Exatamente, porque no sistema DOF, além do documento de transporte, é vinculado também o veículo que vai servir para transporte dessa matéria-prima, né? Assim como o seu destino e a sua origem, né? No caso do transporte, ele é exclusivo por meio do sistema DOF, né? Que é um sistema de uso federal, né? Que atualmente só quem está habilitado para operar é a SEMA, né? E o IBAMA também. Bom, diante do que você está falando, qual é o melhor conselho para esse produtor? É que ele faça todo o processo de licenciamento desde o início de forma legal, né, perante aos órgãos ambientais competentes, para que ele não tenha qualquer tipo de problema ou intercorrência, né, dentro da sua atividade. Ou se ele burlar a lei, vai acontecer o quê? Ele será multado e preso e responderá de acordo com o passivo ambiental dele. Mas como o carvão produzido na zona rural chega à capital para comercialização? Fomos até uma indústria de beneficiamento de carvão vegetal localizada na zona norte da capital para ver como funciona a linha de produção e distribuição. O carvão ele sai daqui, vai para a peneira, ele vai ser todo peneirado agora, para que o pessoal da embalagem aqui, do empacotamento, possa fazer a pesagem correta, sem pó, sem excesso de pó. E daí, ele vai lá para o nosso pallet de arrumação correto, certinho, contado. Depois ele vai passar para dentro do nosso estoque. O estoque nosso é todo paletado, todo arrumado, sequenciado corretinho, para que possa chegar lá no mercado final, que é o consumidor final, o nosso comerciante, receber o produto de qualidade e no padrão exigido conforme as legislações, né? Que tem que ter uma pesagem certa. Nós trabalhamos com carvão de 2 kg, 3 kg, 5 kg e 10 kg, ou seja, tudo para chegar no consumidor final um produto de qualidade dentro das normas que realmente as leis obrigam a gente a fazer. Rudival falou ainda sobre a importância de cumprir o que determina a lei e alertou sobre os cuidados que os consumidores têm de ter na hora de comprar o produto. Primeiramente, o pessoal entra às 7 da manhã aqui todos os dias e a gente tem esse trabalho árduo todos os dias aqui com o carvão 100% legalizado, primeiramente. Sem carvão legalizado, a gente não tem essa demanda toda
que o mercado necessita hoje. E hoje nós geramos uma forma de renda aqui direta, de emprego direto mais de 10 aqui. Não só a gente, como outros também precisam também gerar, porque o carvão é uma fonte de renda para todo mundo hoje em todo o país. E o carvão é necessário na casa das pessoas. O preço do gás aumentou. Se você não tem o gás, o carvão vai ajudar você a fazer a sua comida no dia a dia. Na pandemia agora está complicadíssimo. Muita gente tem o capital justamente para que possa comprar um gás, não tem. Usa o carvão como muita gente usa. Eu tenho relatos de pessoas, de comerciantes, de amigos meus, e clientes nossos que dizem: eu estou vendendo mais carvão porque o pessoal não está tendo o capital de fato para comprar o gás, que está muito caro, mais de R$100. Então ele compra o carvão de R$5, que sai mais barato para ele, ele faz a comida dele do dia a dia. E essa é a importância do nosso trabalho. Nós geramos mais de 10 empresas diretas, nós trabalhamos com um produto 100% legal, e sem falar que também a gente tem nossos fornecedores lá no interior, que também eles fornecem para a gente tudo com o nosso fiscal, tudo para chegar aqui dentro das leis, que é para a gente poder escoar o produto de forma correta e orientar também o nosso comerciante a trabalhar com produto de qualidade 100% legal, primeiramente, que nós temos uma briga muito grande em relação à legalização, que muitos trabalham na ilegalidade, mas a gente trabalha 100%. E a gente queria que as pessoas também se conscientizassem de comprar o produto com certificação, que é o carvão. Inclusive o nosso, citar o nome, que é o Bonabrasa, nosso carvão ele é 100% legalizado. E as pessoas teriam consciência também de verificar a pesagem, porque muitas das vezes tem produtos no mercado aí, carvões, que você pega um pacote e dá 1,3 kg, 1,4 kg. Ou seja, o consumidor ele não liga muito para isso, mas ele tem que ficar atento porque ele está pagando o que está escrito na embalagem. Se a embalagem diz que tem 2 kg, ele tem que levar 2 kg, não 1,3 kg, como muitos carvões tem na cidade. O nosso, você vê todo o processo aqui atrás, é pesado o carvão todinho. O carvão depois ele é embalado primeiramente, selecionado, com retirado toda a alfooligem, todo o pó, essa pó, para não ir para o mercado, porque senão a gente perde a credibilidade e qualidade. Então nós mantemos um padrão aqui justamente para que o consumidor final lá receba o produto de padrão e de qualidade lá na casa dele. Tudo pronto. Agora é hora do carregamento e fazer a entrega dos pedidos. O carvão está presente em quase todos os estabelecimentos comerciais, seja nos grandes empreendimentos e nos mercadinhos, nos diversos bairros da cidade. Basta dar uma voltinha em Macapá para encontrarmos nas esquinas da cidade os tradicionais pontos de vendas de carnes, aves e peixes assados de brasa. E é claro que isso não seria possível sem ele, o produto principal, o carvão. A microempresária Dilma Monteiro, dona de um restaurante da capital, falou do custo e da importância da qualidade do carvão para se obter um bom resultado na hora de preparar uma carne assada na brasa. Meu carvão ele é R$30 a saca do carvão, tá? Mas a gente já comprou bem barato a saca do carvão. Hoje ela está custando R$30, entendeu? A saca do carvão. Devido à pandemia, a carne ficou mais cara e aí a gente reduziu o assado, mas eu estou passando. A gente trabalha mais com essa parte. Mas o nosso carvão aqui, tem tempo que o carvão está de qualidade, mas tem que não está. Quando o carvão não é de qualidade, aquele carvão tem muita cinza, dá muita cinza, entendeu? Quando o carvão é bom, a brasa fica bem avivada, entendeu? Mas eu uso uma saca de carvão por semana, de brasa. Eu uso geralmente 4 sacas de carvão por mês. Aqui daria em torno de R$240. Isso. E tá caro? Tá, pra mim tá, né? Porque o custo ficou mais, por isso que eu reduzi mais o assado. Eu reduzi o assado para aumentar aqui na comida aqui de gás? De gás, entendeu? Ah, então você foi pro mais cozido e pro assado diminuiu? Diminuí. Você perdeu renda? De custo,
Não, porque geralmente as pessoas também, eles não querem pagar mais caro, mas o custo da carne que está caro demais. Ah, tem a carne também. Sim, ficou muito caro, entendeu? Aí, mas eu vendo tanto assado como a comida feita a gás, ela sai bem, graças a Deus. Só por curiosidade, quanto era antigamente o carvão a questão de alguns meses atrás? Olha, eu comprava carvão a R$10. 10? E agora tá quanto? 15, agora tá 30. Nossa, triplicou? Triplicou. E você atribui a que isso? Olha, a gente vai vendo como pode, né? Vai fazer como pode. Daí qual é a culpa de ter aumentado, o que você acha? Olha, na verdade, eu não sei se é dos produtores, né, que vendem, então dos que compram mais caro. Eu creio que é as pessoas que compram, eles vendem mais caro. Muitas das vezes ele vem só pó, vem bastante pó, e a gente tem perca também, né? E tem umas que vem até carvão bom para assar, né? E aí, quando você descobre que ele não presta, o que você faz? Ah, eu uso da mesma forma, eu não questiono. Não prejudica? Não, eu não questiono com o meu fornecedor, eu só falo para ele ter mais cuidado com o meu carvão que ele traz para mim, né? Porque às vezes a gente tem que reclamar, mas também ele já pega fechado, aí eu não tenho como, ele vai perder também da mesma forma. Ah, então ele é o atravessador, não é o produtor. Ele compra do produtor e revende. Compra e revende. É porque ele compra para revender. Aí já vem fechado, aí não tem. Esse carvão ruim prejudica no assado ou não? Prejudica sim. Porque a gente leva mais tempo para assar, entendeu? Ele apaga bastante, porque fica muita cinza. Quando é que a gente descobre que o carvão é ruim? É quando ele faz fumaça, quando ele apaga? Dá a dica pra gente. Olha, quando ele apaga, quando ele fica muito apaguento, assim, ele fica um carvão ruim, entendeu? Pode parecer um produto simples, que não está entre as prioridades das famílias brasileiras, mas mostramos hoje a importância do carvão em nosso cotidiano, que ele é um produto democrático e ao mesmo tempo controverso, pois quem o proíbe de ser produzido e comercializado é o mesmo que não pode ficar sem ele. Ou seja, o carvão de cada dia não tem classe social. Esperamos que os carvoeiros do Amapá consigam a tão sonhada legalização da atividade, que os órgãos ambientais abram suas portas ao invés de fechá-las. Só assim, esses sofridos produtores rurais vão poder finalmente trabalhar em paz.